Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e seguindo a sequência do nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária, agora chegou a hora das despesas de exercícios anteriores, a famosa DEA, né? E aí, professor, como que funciona isso? É muito simples, né? Como é que funciona isso, né? Isso aqui, né, estava consignado no orçamento, tá? Estava consignado no orçamento. Por algum motivo, a despesa não foi honrada, ela foi realizada, mas não foi honrada aí no exercício, ou não foi inscrita em resto a pagar, ou foi inscrita em resto a pagar e o resto a pagar foi cancelado e ficou essa despesa, né? E aí, como é que nós iremos pagar? Através da DEA, né? Tá aí, através da DEA. E a DEA, ela está devidamente previsto aí no artigo 37, né? É claro que na altura do campeonato você já sabe a ideia desse mecanismo da DEA. Agora a gente só vai aprofundar, porque essa é uma metodologia vencedora. Eu garanto isso para vocês. Cada aula minha que eu ministro é como se fosse uma aula isolada. Então eu faço o reforço pedagógico necessário para você entender. DEA, então vamos lá. As despesas de exercícios encerrados, ou seja, anteriores, mesma coisa, né? Está previsto na 4.320, artigo 37, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processadas à época própria. Pronto! Parou tudo, para tudo aí. Então aqui é o primeiro caso da DEA. Ela estava na LOA, ok? Mas não foi processada na época, né? Estava na LOA e não foi processada na época, né? E aí não ficou com orçamento. Tá? Por exemplo, né? O cara assinou um contrato com a administração pública, né? Em dezembro, por exemplo, né? E aí o que aconteceu? Ele estava em processo de liquidação e a despesa não foi inscrita em resto a pagar, por exemplo. E aí foi cancelado o empenho. Cancelado o empenho não foi inscrito em resto a pagar. E aí o que acontece? Ele ficou sem pagamento. E agora, como é que ele vai receber o din-din? Através da DEA, despesa de exercícios anteriores. Segundo caso, está aqui. Ó, restos a pagar, RP. Ó. Bem como os restos a pagar, com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, né? Ó. Então é o seguinte, né? Segundo, né? Com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, exatamente. Tanto a LOA quanto o RP, ela deve ser reconhecida pela administração pública, né? Correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento discriminado por elementos, obedecida sempre que possível a ordem cronológica. Então tá aí, né? Então sempre tem que estar no orçamento próprio, né? O que acontece? Diferentemente do resto a pagar, é porque o resto a pagar ele é inscrito no próximo exercício e ele passa a ser uma receita extra-orçamentária. Por quê? Porque ele leva o orçamento do ano anterior. Ele leva o orçamento do ano anterior. Com isso já tem o quê? Uma certa garantia de pagamento. Aqui não. Aqui tem que estar previsto no orçamento no próximo ano. Se não tiver previsto nada no orçamento do próximo ano, infelizmente ele vai ficar mais um ano sem receber, porque somente no outro exercício, ou que tenha uma lei que altere aí, né, ou que ele seja objeto aí de crédito adicional para adicionar essa despesa no orçamento. Então essa aqui é a situação, né? Ok, artigo 37. Agora a gente vai para o artigo 22 lá do decreto 93.872 de 86, que é um decreto muito interessante. Vamos lá. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não tenha processado à época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesa de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria, né? Então tá aí para a galera aí, né? Então isso aqui é o decreto. O decreto, ele vai o quê? Ele vai aproximar muito para o texto da Lei 4.320. Agora tem os parágrafos, né? Vamos lá. O reconhecimento da obrigação de pagamento, que trata este artigo,
cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Então, olha aí, né? Então, o que acontece? A autoridade competente, nesse caso aqui, normalmente ele é o ordenador de despesa do órgão. Então, o ordenador de despesa do órgão ele vai ter que reconhecer que aquela despesa é uma despesa do exercício anterior, que ele é legítimo para isso, né? Ele é legítimo para isso, então ele tem que reconhecer isso. A partir do momento que ele reconhece, começa um processo, né? Aliás, é um processo. Né? O fornecedor tem que provocar a administração pública via um processo, e até chegar lá no ordenador de despesa, o processo ele é instruído devidamente, parecer jurídico, e ele reconhece, né, a existência dessa situação. Então nós temos aí essa situação aí que acontece, né? Eu, como gestor, já me deparei muito com isso, né? Como assim me deparei muito com isso? Com a lei de responsabilidade fiscal, principalmente no último ano do exercício, né? Há umas regras específicas para inscrição de resto a pagar. Você só pode inscrever em resto a pagar se você tiver financeiro suficiente para arcar com aquela despesa. Tá? Então o que acontece? Se o prefeito, o governador, inscrever em resto a pagar sem a respectivo saldo em conta, o financeiro suficiente, ele vai implicar em responsabilidade objetiva. Ele vai responder por isso, né? Crimes, né? Vai responder por isso e ele vai se complicar, porque ele está desobedecendo as leis orçamentárias, no caso a lei de responsabilidade fiscal. E aí o prefeitão, né? Ele achava mais fácil cancelar os empenhos. Exatamente, cara. Era um crime que acontecia isso, era um crime, né? Hoje em dia deve acontecer, mas com muito menor escala, né? Porque nós temos pessoas e mais pessoas. E aí o que acontece? Essa despesa ela era cancelada e o cara ficava sem pagamento, aí ele teria que percorrer. Isso é a situação que eu falo para vocês, né? A situação com malícia, né? Com má fé. Agora, existem situações que não há malícia, não há má fé, que acontece isso. Por exemplo, antes, né? Não era permitida a reinscrição de restos a pagar. A reinscrição de resto a pagar é a partir de 2018, 2019 que começaram, foi a legalidade, lembra lá de bloqueio, desbloqueio, cancelamento, da aula anterior? Então, exatamente o que acontecia. Então, a execução era impossível dentro do exercício, mesmo com a inscrição do resto a pagar, dependendo da natureza e complexidade da despesa, principalmente no processo de licitação, que demora meses, anos para se realizar a licitação, né? Opa, desculpa, então, acontecia muito. Agora, com o afrouxamento do entendimento do resto a pagar, com certeza reduziu bastante despesas de exercícios anteriores. Vamos continuar, vamos lá ler, né? Para fins deste artigo, consideram-se, né? Vamos lá. Primeiro, letra A, né? Ô, professor, aí. Primeiro, letra A, né? Olha só. Despesa que não tenha processado à época própria, aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente ou anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido a sua obrigação. Isso que acontecia, né? Estava tudo certinho, o empenho era anulado, mas o credor ele cumpria o seu contrato, né? Só que não tem mais empenho. E aí, o que é o empenho? O empenho é o primeiro estágio da execução da despesa. Se não tem empenho, não tem pagamento, não tem liquidação. E aí o cara vai ter que, né? Aí o cara vai ter que fazer um processo DEA, provar isso documentalmente. É um processo de exceção. Letra B, olha só. Restos a pagar com prescrição interrompida. A despesa cuja inscrição como resto a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente dentro do direito do credor, né? Então o que acontece? Antes, né? Antes o seguinte, né? Como nós tínhamos, a prescrição eram 5 anos, ó. Proscreve em 5 anos a dívida passiva relativa a resto a pagar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Primeiramente eu quero pedir licença para vocês e fazer um grande convite. Gente, essa aula é uma aula demonstrativa do meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Este curso ele foi gravado 100% em 2021, faz parte do nosso curso de AFO regular, gravado pelo professor LAC, professor Luiz Antônio de Carvalho. Já sou professor dessa matéria desde 1998. Mais de 20 anos aí que eu sou professor de AFO e eu tive a oportunidade de acompanhar todas as grandes alterações,
como trata de um curso regular, aqui da Lá Concurso, um curso regular especificamente meu, vocês podem ficar super tranquilos. Ah, professor, esse curso é atualizado? Claro, esse curso está super atualizado até a emenda constitucional número 109. Ah, professor, amanhã foi publicada uma nova emenda que teve reflexos aos nossos estudos. Não só a emenda, mas toda e qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, toda e qualquer alteração na Lei 4.320, em qualquer normativo que impacte na nossa disciplina, esse curso será super atualizado. Garanto para vocês que é um curso completo, é um curso detalhado, é uma linguagem bastante tranquila que eu tenho certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir todas as nossas orientações pedagógicas, você será muito bem sucedido. E além disso, nós temos um serviço chamado Banco de Questões, é um serviço adicional, né, custa apenas R$40, é facultativo, que em cada videoaula nós temos lá uma seleção de exercícios referente a este curso. Aqui para você aprender de forma definitiva, né? Então, como é que funciona? Primeiro, quanto custa o curso? Cara, R$80. Você pode dividir em 10 parcelas de R$8. Só não estuda quem não quer. Um curso super atualizado, competitivo. Se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você gostou dessa videoaula, quer o material de apoio, quer assistir o restante, é só clicar aí embaixo, né? Olha só, a organização do curso, né? Então nós temos aqui, ó, todas essas videoaulas, tá? Todas essas videoaulas aqui, todas elas já estão gravadas e atualizadas. No total são 17 horas e 11 minutos para você aprender de forma definitiva administração financeira e orçamentária. Tá bom, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.